Na tela para vocês, o SBT Rio já está no ar. Bandidos entram no mercado, na Pavuna, e fazem um vigilante refém. O BOPE precisou ser acionado para libertar a vítima. Daqui a pouco você vai ver todos os detalhes. Isso daí é outra coisa, né, gente? Isso daí é outra coisa, né? Daqui a pouco você vai ver a história do refém. A gente aqui agiliza para vocês. Essas são imagens da Cidade de Deus, onde hoje aconteceu mais uma operação, tá? Um confronto violento entre traficantes e policiais. Daqui a pouco você vai ter todos os detalhes dessa operação. São 3 mortos, 1 ferido. Segundo a polícia, todos seriam criminosos. A gente atualiza como está a situação por lá. A linha amarela não precisou ficar fechada. E você vai ver também ricos e bandidos. Operação do Ministério Público coloca empresário do setor de alimentos e filho na cadeia. Eles são envolvidos num mega esquema de sonegação de impostos. O golpe lesou os cofres públicos, só para se ter uma noção do que a polícia sabe, em 300 milhões de reais. Dinheiro que faz falta onde? Na saúde, na educação, na segurança e tudo mais. Vai ter dedo na cara. E a gente te mostra ainda. Um policial militar e um ex-inspetor da Polícia Civil são executados em plena luz do dia em Jacarepaguá. Os 2 seriam envolvidos com a milícia e podem ter sido mortos como queima de arquivo. A reportagem vai te trazer tudo isso. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já, 11h39. Tamo de volta, tamo junto agora, acelerando com muita informação para você aí de casa, você que tá aí no celular, onde você estiver assistindo ao SBT Rio. Surreal covardia. Youtuber diz que foi agredida por 2 homens durante uma briga em um bar na Praça da Bandeira. No local não há seguranças e, segundo a jovem, o dono do bar protegeu os agressores. Mais covardia ainda, veja. Rafaela Cavalcante, de 22 anos, gravou um vídeo contando como teria começado a briga. Ela disse que estava com o marido e um amigo quando um homem esbarrou com força neles na pista de dança. E nem pediram desculpa. A gente começou a discutir e etc. E o cara veio, tipo assim, querer se crescer pra cima de mim. E eu tava com um copo de bebida na mão e eu taquei o copo de bebida nele. O copo foi nele e a bebida respingou em outro cara, que não tinha nada a ver com a treta, entendeu? Daí o cara veio pra mim e falou assim, você tacou bebida em mim? Aí eu falei, não, cara, foi mal. Quando eu fui pedir desculpa pra ele, porque eu tinha tacado a bebida no outro cara, mas tinha respingado nele, ele me deu um soco no olho. Rafaela conta que após ter sido agredida, o homem correu para a parte externa do bar. Ele me deu um soco na covardia e saiu correndo com medo. A jovem foi atrás dele. Foi quando aconteceu a segunda agressão. Na hora que ele puxou meu cabelo, eu olhei pra cara dele, ele falou, vem tretar comigo também, então. Aí eu parti pra cima dele e ele me deu um soco no nariz, que é onde tá machucado aqui. A youtuber ainda reclama que no meio da discussão, o primeiro rapaz que a agrediu conseguiu deixar o bar com o consentimento do dono. O próprio dono da casa acobertou o negócio. O dono do bar também gravou um vídeo se defendendo. A gente não pode tomar uma decisão sem saber da história. Então, olha só, estão tomando a decisão aí, criticar o bar, o bar não apoia a pessoa, a mulheres, não. Rafaela registrou queixa na delegacia do Tanque e fez exame de corpo de delito. Olha só, primeiro aqui é o seguinte, covardia. Bater em mulher, se protegeu quem bateu em mulher também é covarde. Para começar, né? Para começar, não é a primeira vez. A gente teve um evento agora na Cidade da Música, onde uma menina colocou também na rede social e procurou a delegacia que o promoter que estava lá ajudou também outros homens que estavam agredindo porque ela não gostou de uma cantada que tomou. Aí não gosta da cantada que tomou ou tá numa treta respinga no outro, mas é fácil ir lá e bater na mulher, né? É fácil ir lá bater na mulher e sair, ser acobertado, né? Pra sair enquanto agride a mulher, daí o amigo vai lá e coberta tudo mais. Eu quero ver se é treta de homem.
Esse tipo de homem que agride mulher, ele não treta com homem, ele só treta com mulher. Só com mulher, pode perceber. O agressor de mulher, ele não é o treteiro, é o pit boy que vai arrumar briga com outro pit boy. Não é. O agressor de mulher é aquele que agride a mulher, é o perfil deles. São covardes. Se aparecer alguém do porte físico igual com eles, eles não bancam. Não bancam. E vou falar mais aqui. Quem tem... o dono do bar, ele se defendeu no vídeo, né? Falou até que não é que é contra a agressão à mulher. Mas daí a gente precisa de testemunha. Ela registrou boletim na delegacia, porque também não adianta só registrar na rede social, né, brasileiros? Né? Tem que registrar na delegacia. E aí tem testemunhas, se tiver câmera de segurança, acobertou, não sei se é contra a lei, mas se acobertar, ela faz a denúncia de que ele ajudou o dono do bar, que depois se defendeu no vídeo, falou que ele ajudou o cara a se evadir após a agressão com ela, né? Ela registrou na delegacia, então tá certo, é isso aí, brasileira, tem que registrar. Doutor Rafael Bárcia, boa tarde. É isso aí, né? Eu tô errada? O agressor de mulher, ele não banca outro do porte físico dele, né? Isabelle, você tá certíssima e leva uma outra questão que é importante. Eu acho que uma sociedade saudável é uma sociedade solidária. Você não pode ter uma sociedade que vê, né, uma pessoa passando uma dificuldade, uma pessoa vulnerável passando uma dificuldade e ninguém se envolver, né, ninguém ali se meter. Eu acho que tem que se meter sim. Né, uma sociedade que pretende crescer, ela não pode deixar esse tipo de coisa. Eu acredito que o dono do bar, de repente, tenha pensado, poxa, vou deixar ir embora para livrar o meu bar aí dessa confusão. Mas não é isso, né? A gente precisa de pessoas que se metam, que tentem resolver. Assim, né, como briga de marido e mulher, esse tipo né? de covardia, exatamente. Né? Covardia não pode ser admitida em hipótese nenhuma. Se você permite a covardia com o terceiro, amanhã você pode ser vítima dessa covardia. Então isso é uma reflexão que tem que ficar para a nossa sociedade mesmo. Exatamente isso, é assim. Não pode também falar assim, ó, muita gente fala, não vou me meter na treta, como ela disse, eu tô usando palavra da própria youtuber, não vou me meter na treta. Cara, pelo amor de Deus, tu viu uma agressão, não é só você falar que não compactua com uma violência contra a mulher, é você impedir que dentro do seu estabelecimento frequentem agressores de mulheres. E se acontecer, todo mundo tá sujeito a acontecer, tendo comércio ou não, mas simplesmente chamar a polícia, segurar o cara, chamar a polícia, teve um crime, teve uma agressão, ela registrou o boletim, na delegacia deve ter sido aqui de São Cristóvão, não foi? Na 17ª? Agora eu tô perdida ali. Foi no tanque? Por que eu achei que fosse aqui, gente? É Jacarepaguá, é verdade, tá certo. Então tá certo aí, as partes envolvidas e muita gente vai falar, sabe o que muita gente vai falar, Bárcia? Mas ela brigou, mas é isso e aquilo. Escuta só, hoje eu falei, a história da menina lá, que é lá de coisas que todo mundo começou a jogar ódio na menina, agora estão jogando no ex-noivo da menina, essa história que eu não vou falar, porque é tão triste, né? Pra quem tá acompanhando a menina lá com depressão e tudo mais, que acabou tirando a própria vida após casar com ela mesma, é exatamente isso, é fruto de gente que vai acabar destilando ódio ainda e continua destilando contra o menino também, né? 11h48, um ex-policial civil e um policial militar foram executados a tiros nessa terça-feira, também em Jacarepaguá. Quem conta essa história pra gente é o Jackson Silva, veja. Os dois policiais mortos são o PM João Ricardo Silva de Souza, lotado no batalhão de Jacarepaguá, e o ex-policial civil, o Wallace de Almeida Pires, conhecido como Robocop. Ele foi expulso da corporação em 2012 e é acusado de integrar a milícia que controla a área da Gardênia Azul. Segundo testemunhas, os criminosos atiraram contra os policiais que estavam em um bar na rua Soldado Genaro Pedro de Lima, no bairro do Anil, em Jacarepaguá, e fugiram em seguida. João Ricardo também era monitorado pelos serviços de inteligência da Polícia Militar. Ele também é suspeito de fazer parte de uma milícia. O nome de Wallace Pires foi citado nas investigações do caso Marielle Franco. Ele serviu de álibi do ex-vereador e miliciano condenado Cristiano Girão Matias. Em depoimento, o ex-policial contou para a polícia que os dois teriam se encontrado em uma churrascaria no dia do assassinato da vereadora. A gente tem aí uma localidade que, segundo testemunhas, nem é uma localidade perigosa, aquilo que a gente fala, não pode entrar nisso. Os dois foram encontrados ali. Primeira coisa, né, Bárcia? São 2 pontos que devem ser avaliados aí. Execução, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. São 2, eles frequentavam esse bar, eles eram vistos constantemente nessa localidade. Segundo testemunhas, eles chegaram em plena luz do dia, já aconteceu
aconteceu aí. Execução, para quem não conhece, para a região aí, é aquela região conhecida como Rua do Canal, onde são vários bares, vários restaurantes, bem movimentado. A pessoa que fez isso, ou quem fez isso, sabia da rotina dos dois e quis pegar os dois juntos. Exatamente, Isabelle. Pelas circunstâncias, não só do crime, mas como o histórico, né, dos envolvidos, e a gente nota na própria dinâmica, né, um planejamento, né? Foi um crime planejado. A intenção era realmente executar as duas vítimas. São dois ex-policiais que foram expulsos, né? Um ainda é PM. Um ainda é PM. Só o civil que foi expulso, né? Assim. Sim, e o outro vinha sendo monitorado, né? Perdão, pela inteligência da Polícia Militar, já por Sim, essas... na investigação. Já por envolvimento à milícia. Então é o que a gente fala aqui sempre, né? São guerras dessas facções, né? São organizações criminosas que hoje que cresceram de uma forma que hoje disputam e se degladiam ali pelo território que pertence ao Estado. Né? E a gente é obrigado a conviver com esse tipo de crime em plena luz de dia na cidade. Nessa investigação, como uma queima de arquivo, se for configurado que a investigação aponta que eles seriam executados para queima de arquivo, aí a partir da vítima você já imagina o que ela saberia, o que ela seria testemunha para poder incomodar a ponto de alguém chegar e tirar a vida, né? Sim. Se é que também eles precisam de muita coisa para eles para tirar a vida de alguém. A informação que ele levou com ele é difícil, talvez, não sei. Mas quando é uma execução assim, a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, há um vínculo, né, claro, entre o executor e a vítima. Então é mais fácil para a polícia chegar até o executor, saber os motivos daquela execução, o motivo daquele assassinato e de repente começar a puxar um fiozinho aí que leve até a organização criminosa ou os motivos que levaram a esse crime. No caso, são duas vítimas, mas aparentemente, se foram executados de uma forma de recado e foram executadas juntas, de alguma coisa que eles praticavam juntos, né? Do que incomodavam numa atitude em parceria ali, né? Tô errada? A suspeita é que eles integravam a milícia do Girão, né? Então integravam a mesma organização criminosa. Então a gente consegue inferir ali que há um elo de ligação entre as duas vítimas. Senão não seria morto os dois de uma vez, alguma coisa assim. Sim. Porque aparentemente quem foi é o que você falou, sabia o que queria e o resultado foi lá para dar o confere, para matar mesmo. Exatamente, né? A gente consegue ver claramente que foi uma execução, que a intenção era matá-los, né? E estavam juntos porque existe um elo de ligação entre eles, né? A suspeita é que eles integram a mesma organização criminosa, né? Então daí é que a polícia começa a investigação, daí certamente é que vai buscar os outros elementos. A gente está vendo aí nas imagens, como eu falei para vocês, é um local chamado como a Rua do Canal ou Ponto do Canal, no Anil, se eu não me engano, fica mais próximo ali do Anil. Esse bar aí, segundo testemunhas, esse bar fica, como vocês podem ver, numa esquina que dá acesso a uma das principais avenidas ali da localidade. E é um ponto de encontro de várias pessoas que circulam ali por aquele meio, que dominam que ficam ali durante a tarde, gente que vai jogar alguma coisa aqui, gente que vai tomar um ali. E nesse momento não estava tão lotado como de costume. Talvez porque ontem a gente estava mostrando o tempo diferente, seja o que for, mas talvez também porque eles já estavam sendo monitorados e eles acharam a melhor forma para chegar sem ter muita testemunha, sem ter muita prova disso, né? O crime foi planejado, né? Isso a gente consegue perceber. Então, isso pode ter sido uma circunstância importante. Esperaram uma oportunidade, né? De estar ali, de ter menos testemunhas, né? Menos pessoas ali que pudessem atrapalhar de alguma forma para poder executar o seu plano. 11h54, criminosos invadiram esta madrugada um supermercado na Pavuna, mas não ficou por aí. A polícia foi acionada por um segurança e um vigia foi feito refém. O BOPE precisou ser acionado, negociou a libertação do segurança durante 3 horas. Daniel Penafirme conta os detalhes. Rodou. Em plena madrugada, movimentação policial intensa na Pavuna. O assalto aconteceu neste mercado, bem em frente à estação de trem. PMs do Batalhão de Irajá, do BOPE e do Batalhão de Ações com Cães cercaram toda a região. Tudo começou quando um grupo de 4 assaltantes invadiu o mercado por ali, pela parte de cima. Percebendo essa movimentação estranha, o vigilante conseguiu acionar a polícia. Com a chegada dos policiais do 41º Batalhão, 3 dos bandidos fugiram, mas um permaneceu no local, fazendo o segurança como refém. Após mais de 3 horas, negociadores do BOPE conseguiram fazer com que o bandido libertasse o refém e se rendesse. No local do crime, os ladrões abandonaram esta van, que seria usada para levar produtos do mercado. Ninguém se feriu.
Eu falei mercado, mas é mesmo um supermercado, né, gente? É um supermercado. Bota ali a imagem pra gente aí, ó. Você tá vendo durante toda a madrugada. Pra você entender, esses bandidos, eram 4 bandidos, né? 3 conseguiram... um segurança viu a chegada desses criminosos, acabou acionando a polícia militar, que estava perto, chegou no supermercado. O último não deu tempo de sair. Ele pegou um vigia, que provavelmente deve ser... A gente não teve muita informação, mas provavelmente sempre vigia alguém mais de idade, que tá ali só monitorando, dentro desse freezer tá desligado, aquela coisa toda. Ele acabou pegando esse vigia como refém quando os policiais militares chegaram. A gente sabe da importância. O BOP tem um trabalho que é um trabalho diferenciado, precisa de treinamento especial para lidar num momento como esse, né, Bárcia? Sim, essas equipes de elite, né, o BOP, a CORE, eles têm esse treinamento, né, são pessoas especializadas, esses treinamentos para negociar nesse tipo de situação, né? Não é qualquer um que pode ir lá conversar, não é qualquer um que pode ir lá falar, existe um treinamento e existem especialistas nisso, né? Isso ficou bem claro nessa situação, uma situação delicada, uma situação sensível, né? A vida de um inocente ali nas mãos de criminosos, né? E graças a Deus chegou ali, o BOP foi muito feliz. Acho que é a terceira vez esse ano que a gente bota, uma vez foi a CORE, 2 o negociador do BOP consegue retomar sem qualquer tipo. É óbvio que ficam as sequelas, mas você passar 3 horas na mão de um vagabundo que fala que vai atirar, vai tirar. É óbvio que as sequelas do trauma e tudo mais ficam na pessoa, mas ela sai com vida, né? Então a gente sabe da importância e por isso que não é o policial que faz, é um policial completamente diferenciado. Muitas vezes nem tá com farda, nem tá com nada, né? É importante isso, conversa, bate-papo, não é, Bárcia? A gente só tem que dar parabéns aqui à Polícia Militar, ao BOP, né? Por esse desfecho feliz. Foi uma quadrilha que foi para roubar um supermercado grande, planejou esse crime, levou uma van para levar as mercadorias, quer dizer, não foi, mas na hora de fugir, entrou em desespero ali e foi fazer um inocente refém. Então, graças a Deus, teve um final feliz. Ainda bem, nós vamos ao vivo agora com o Jackson Silva, que está desde as primeiras horas da manhã na Cidade de Deus, onde aconteceu um intenso confronto entre criminosos e policiais militares do batalhão da área. 3 mortos confirmados. O Jackson tá onde? Tá ao vivo com a gente. Boa tarde para você, Jackson. Para vocês, né? Olá, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa operação começou às 6 horas da manhã. Assim que o veículo blindado entrou na comunidade, houve intensa troca de tiros. Os traficantes monitoraram a presença da polícia por um circuito interno que eles têm dentro da comunidade. Então, durante essa operação, os policiais descobriram que há várias câmeras espalhadas em vários pontos da comunidade e também da rua desta região. Estou aqui com o Capitão Mike para explicar melhor sobre essa ação da polícia. Capitão, muito obrigado pela sua participação. Foi uma operação que terminou com a morte de 3 suspeitos, todos têm envolvimento com o tráfico de drogas, né? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. A operação de hoje, a Polícia Militar está atuando na Cidade de Deus desde as primeiras horas da manhã. A operação iniciou às 6 horas da manhã. Nós tivemos um saldo de 4 pistolas apreendidas. Foram apreendidas com 3 pessoas que acabaram fazendo enfrentamento com a Polícia Militar e vieram a falecer. E uma pessoa também está ferida e está presa. Mas o mais importante disso e o objetivo maior da operação foi desarticular uma central de monitoramento que monitorava toda a liberdade dos moradores e do público desse local. Então a Polícia Militar conseguiu desarticular essa central de monitoramento. Era um monitoramento feito através de câmeras de segurança instaladas em vários postos da comunidade. A gente estima que foi um investimento de mais de R$100 mil feito pelo tráfico de drogas nessa região. Então, desarticular essa central de monitoramento foi o grande objetivo dessa operação, para dar mais liberdade, segurança aos policiais militares que aqui trabalham e também aos moradores que residem nessa região da Cidade de Deus. E por conta desse circuito interno, dessas câmeras de segurança, os bandidos acabavam fugindo durante as operações, né? Essa câmera de monitoramento, esse sistema de monitoramento faziam com que os criminosos soubessem da presença policial muito antes mesmo até dos policiais chegarem ao ponto focal de uma operação nesse local. Então, desarticulando isso, fica muito mais tranquilo e muito mais interessante para a polícia fazer operações nesse local, porque não haverá um monitoramento feito por criminosos, a população não será vigiada por eles e terão uma tranquilidade maior no seu direito de ir e vir em toda essa região da Cidade de Deus, em toda a comunidade, ressaltando ainda que é uma comunidade muito grande e expressiva na zona oeste do Rio de Janeiro. Vale lembrar que a maioria dos moradores dessa região são moradores de bem, são pessoas de bem que trabalham e têm diariamente que sair para poder trazer o seu ganha-pão para suas casas. Capitão Isabelle Michael. Benito.
Capitão Michael, boa tarde. Muito obrigada, querido, estar aqui ao vivo com a gente, falando sobre essa operação. Eu tô vendo as imagens aqui. É fogueteira do passado, né, gente? Os caras agora botam câmera, gente. Desempregando aí os olheiros. Desempregando a mão de obra do tráfico aí, ó. A gente tá vendo aí essas imagens aí que o Capitão Michael tava falando agora. O objetivo da operação foi chegar até esse ponto dessa central aí, onde eles monitoravam os moradores e também a chegada da polícia. Agora, capitão, nesses últimos 4, 5 dias, desde a semana passada, final da semana passada, eu tô vendo um sufocamento de vocês dentro da comunidade, dentro da Cidade de Deus. É uma estratégia de sufocar esse tráfico, que vocês já tinham essa informação, que estavam monitorando a chegada de vocês? Sim, Isabela, é um grande objetivo nosso fazer ações mais incisivas na Cidade de Deus. A gente está recebendo várias denúncias, a gente vale ressaltar ainda que é muito importante a participação da população no trabalho policial. Eles podem fazer várias denúncias, eles podem falar para a gente através do próprio Disque Denúncia, repito aqui o número 2253-1177, repito, 2253-1177, ressaltando que a participação popular é de suma importância para o trabalho policial, porque sem informação não há nenhuma polícia no mundo que conseguirá atuar na sua plenitude. Cada cidadão é um vigia de si mesmo e de toda a sociedade. O capitão tá falando ali, me corrija, tá, capitão? Bárcia também. Esse sufocamento começou numa madrugada de quarta passada, quando bandidos aí trocaram tiros durante a madrugada. O batalhão chegou da área pela manhã, pediu ações do BOP, do choque. Foi quando a gente mostrou a retirada daquelas barricadas absurdas no interior da comunidade, lembra? Absurdas. Depois teve até uma presença da CORE também na semana passada e o batalhão voltou a entrar e ocupar essas áreas. Como que fica a situação agora na Cidade de Deus, capitão? Isabela, exatamente. Isso já vem acontecendo já há algumas semanas, a gente já vem fazendo ações incisivas nessa comunidade. E hoje, especificamente, aqui a gente fez essa operação, teve esse saldo, conseguimos desarticular essa central de monitoramento, porém a operação ainda está em andamento. Então, é natural que ainda ocorra alguns embates criminosos, alguns confrontos ainda estão acontecendo. Acabou de acontecer um confronto aqui próximo, mas ainda está sendo, a operação ainda está em andamento, ainda não tem um horário exato para se fechar, então é importante que as pessoas prestem atenção nos seus deslocamentos nas ruas, que as pessoas evitem um pouco essa região, porque ainda está tendo uma operação policial, ainda está tendo confronto entre policiais e criminosos que atuam nessa região. Principalmente a linha amarela, que também faz parte aqui da região, né? As vias expressas que estão aqui no entorno da região, linha amarela, as vias que dão acesso à Cidade de Deus, elas devem ser evitadas por conta dessa operação policial, ressaltando ainda que a Polícia Militar, toda operação, ela coloca no Twitter, ela anuncia nas redes sociais, para que as pessoas tenham mais atenção nas vias e, caso possam, as evitem em determinados momentos de operações policiais, para que a gente não tenha nenhuma notícia ruim devido ao deslocamento das pessoas próximo à operação policial, e acaba sendo um ambiente imprevisível, de ações imprevisíveis, por mais que sejam planejadas as ações da Polícia Militar. E agora há pouco, Isabelle, houve confronto novamente. Os policiais tiveram que bloquear as ruas, lançaram bombas de efeito moral e seguir em direção aos traficantes que correram por uma das ruas aqui da região também, né, capitão? Sim, houve impedimento aqui de tráfego em algumas vias da região. A gente foi utilizado assim, armamento não letal por policiais. São armamentos que são utilizados para evitar aglomeração de pessoas em volta de algumas ocorrências, em volta da interferência delas em ocorrências policiais. Mas ressaltando, quem puder, evite algumas vias devido a essa operação policial. Sei que as pessoas têm vários compromissos, elas têm que se deslocar, mas quem puder, evite algumas vias devido à operação, porque acaba tendo confronto ainda nessa região devido à operação policial que aqui se desenvolve. Vendo as imagens aqui, o capitão falando, o Jackson está acompanhando desde as primeiras horas essa movimentação. Você viu aí a central que a Polícia Militar acabou dando bote em cima dos traficantes que monitoravam a chegada desses policiais. A gente coloca, porque é um costume, Bárcia, capitão também me ouve, colocar confronto de traficantes com policiais. Mas nessa região, nesse trabalho que a polícia está fazendo ali, não é só tráfico mais. A gente sabe que a mancha criminal da Barra da Tijuca, Salvador Allende, são roubadores que botam terror no entorno aí. E a Cidade de Deus tem participação em guerras, né? Em diversos pontos da cidade. Cidade de Deus, por exemplo, tem participação na guerra que acontece na região do Tanque, que é uma região
conflagrada que a gente vive noticiando aqui. Eu quero dar parabéns a essa operação. Eu vejo muita gente falando, inteligência policial é isso. Parabéns à Polícia Militar. Teve a informação da central de monitoramento, era uma ferramenta importante do tráfico de drogas. Teve dificuldade de chegar, né? Agiu, desmontou essa central. Parabéns ao capitão Michael. Parabéns por suas palavras, né? Foi uma operação que nós podemos notar muito bem planejada, que chegou ao seu objetivo. Quer dizer, é muito bom chegar aqui e aplaudir. Vocês estão de parabéns, realmente é uma comunidade que merece a intervenção do Estado. Quando muita gente fala das operações policiais, e o coronel Michael falou muito bem da participação da comunidade, a comunidade, ela espera a pacificação, a comunidade, ela espera a presença do Estado, né? E é muito importante, como o capitão Michael falou, as informações, a participação da comunidade, das pessoas. Eu sei que muita gente tem medo de ajudar, mas é muito importante, ajuda demais a polícia. Inclusive, a gente tem a reportagem completa que você vai ver agora, como foi essa operação da Polícia Militar hoje pela manhã, que acabou encontrando essa central clandestina de monitoramento usada pelos traficantes de lá. Pode rodar. Tiros são disparados logo na entrada dos policiais militares. No meio do caminho, várias munições de fuzis espalhadas na rua, logo na entrada dos policiais. Tudo isso aconteceu bem perto dessa estrada, que é uma das principais da região. Agora o tráfego foi liberado, mas durante o tiroteio, os policiais tiveram que bloquear esta via. Nesta casa, os policiais encontraram uma central clandestina de internet. No mesmo local, também funciona uma central de monitoramento da favela. Pelas câmeras espalhadas pela Cidade de Deus, os traficantes monitoram o que entra e sai da comunidade. Daqui deste monitor, os criminosos acompanham tudo. Nesta quarta-feira, os traficantes seguiram todos os passos dos PMs durante a operação. Assim que o veículo blindado chegou, houve intensa troca de tiros. Pelo menos 4 suspeitos foram baleados, segundo a Polícia Militar. 3 deles morreram. Com eles, foram apreendidas 4 pistolas. Drogas também foram encontradas. Capitão Michael, muito obrigada pelas informações. Vou liberar você aí. Eu sei que a operação ainda está em andamento, o terreno é instável. A gente já faz o alerta, como o capitão já fez aqui, para quem mora na região, para quem está ali. O capitão Michael falou muito bem, é impossível você prever diante da atitude dos criminosos. A presença policial fomenta, cutuca os criminosos que acabam atirando contra a polícia. Aí você não tem como prever um tiroteio como esse. Então a gente fala aí para os moradores da região ficarem atentos. Tá no Twitter, tá e tudo mais, a gente está alertando aqui. Capitão Michael, um beijo para você, muito obrigada pela participação aqui, entrando ao vivo. Beijo para você também, Jackson Silva, mas o Jackson não está liberado, continua ao vivo ainda da Cidade de Deus. Qualquer informação, ele volta aqui com a gente. Agora, no plantão da redação está Salutiel Filó para falar também de operação lá na Zona Oeste. Senador Camará já tem 4 baleados, é isso, Salu? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. É a situação tensa aí na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, Isabelle? Agora em Senador Camará, desde as primeiras horas da manhã de hoje, a Polícia Civil faz uma operação lá na região. Vocês estão vendo aí fogo em objetos, moradores atearam fogo em vários objetos aí nas ruas, em protesto pelos baleados aí. São 4 baleados até o momento lá em Senador Camará. Essa operação é da Polícia Civil. Participam policiais da Desarme, da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, e isso acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje. Tem o blindado ali da polícia, vocês vendo aí imagens registradas por moradores lá da região. Agora, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, ela nega que a PM tenha participado dessa ação, né? Ela apenas confirma que há, sim, 4 pessoas feridas por disparos de arma de fogo que deram entrada, inclusive, na manhã de hoje, no Hospital Municipal Albert Schweitzer. Agora, sobre esses baleados, Isabelle, a gente não sabe ainda se são suspeitos aí de participar do crime, suspeitos de tráfico de drogas, ou apenas moradores lá da região, Isabelle. Salu, só um pouco para a gente não dar toda a informação e se perder. Uma imagem como essa, eu sou, já fui repórter policial, você vê a imagem, a comunidade praticamente vazia, parada, todo mundo ali, não tem ninguém que está no meio da rua.
Senador Camará já deu tilt na semana passada. Sim, verdade. Já deu embate de traficante de Coreia com... Me ajuda aí, Humberto. Coreia com o quê? O que tem ali? Com o Rebu. Isso. Aí a polícia chegou lá. Tava tendo papapá, Coreia e Rebu. Aí a polícia chegou. Hoje, essa operação, com certeza, é reflexo do que eles investigaram, do que foi levantado na semana passada com a disputa de território ali. A gente fala assim, ó, disputa aí, o protesto do morador por causa desses 4 baleados. Eu não tô vendo nenhum morador na rua ali. A gente tem que ver, averiguar, assessoria. Isso é uma operação da Polícia Civil. Senador Camará, que tem... A chapa é mais do que quente ali. Infelizmente, Isabelle, a gente tem que dizer aqui o seguinte, como essas comunidades são subjugadas, a gente viu na matéria passada aquelas câmeras de segurança, é para monitorar a ação da polícia, mas é para subjugar a população ali também, que olha aquelas câmeras ali e se sente vigiada 24 horas por dia. As comunidades são subjugadas por essas organizações criminosas e que muitas vezes usam a comunidade, né, para poder impedir uma ação da polícia. Isso é muito comum. Isso é muito comum numa ação policial, os criminosos mandarem a população ir para a rua. Mas eu não tô vendo ninguém ali, eu tô vendo uma rua com o pessoal, parece que é domingo. Sim, então a gente vê uma voz, né, eu não consegui nem ouvir direito o que essa voz fala. Tem o áudio, Humberto, aí? Tem palavrão? Tipo, Dona Lé também não tem como não, digo, não, Dona Lé, não tem como tirar o trilho. Tá pegando fogo, vai meter a mão? Gente, não sabe se tem palavrão, não tô nem com intenção. Na verdade, o áudio faz ameaças. O que ele fala? Ele diz que a polícia não vai conseguir tirar o trilho, vai botar a mão, vai tomar bala. Né? Então, na verdade, não me parece... Protesto de morador. Protesto de morador, não, porque morador não fala isso, não. Tá? Isso é gíria de vagabundo. Me desculpa. Caraca, teu ouvido tá treinado, porque eu não entendi nada. O trilho não tem como ele retirar o trilho mais não. Digo, lá, Dona Lé também não tem como não, digo, não, Dona Lé, não tem como tirar o trilho. Tá pegando fogo, vai meter a mão? Mas tá na bala. Dona Lé também, a minha tá de boa. Anotei você... entendi. Agora que você traduziu ali, eu consegui ver. A gente vê ali uma região, você vê que não tem morador. Quando a gente fala protesto, não tem ali morador. A gente está acompanhando, o Salutiel tá de plantão ali para trazer todas as informações. A operação... Salu, você sabe se a operação continua por lá ainda? Sim, Isabelle, a operação continua, tá? As pessoas devem evitar a região. A gente fala que deve evitar a região, mas é difícil, porque quem mora lá faz o quê, né? Pois é, a operação continua lá na região, Isabelle. Tá certo, o Salutiel Filó, direto do nosso plantão da redação, 4 baleados confirmados. A gente está com a apuração, tentando entrar em contato com a polícia para tentar entender quem seriam esses baleados, porque a gente viu nas imagens postadas apenas essa ameaça dessa pessoa que grava, você mostra o rosto, mas as ruas ali dos moradores completamente sem ninguém ali nas ruas. Hoje é quarta-feira, a gente vê, parece domingo ali. A gente continua acompanhando a situação por lá. 12:12, uma mulher foi baleada na noite desta terça-feira na Baixada. Foi em Duque de Caxias, durante uma tentativa de fuga de traficantes de uma comunidade da região. Os criminosos se assustaram quando viram um carro da polícia e fizeram vários disparos. Um deles acertou a senhora. Vejam. Eliane da Penha Cândido, de 49 anos, foi atingida no tórax por uma bala perdida. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite. De acordo com o batalhão de Duque de Caxias, 2 bandidos que estavam em uma moto saíram de uma comunidade próxima à rodovia Washington Luiz, na pista sentido Rio, em Santa Cruz da Serra. Os bandidos avistaram a viatura da Polícia Militar e efetuaram vários disparos para tentar fugir. Foi nesse momento que uma mulher que estava em um ponto do ônibus acabou baleada. Eliane foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Segundo informações da PM, o estado de saúde dela é estável. Familiares estiveram na unidade de saúde, mas não quiseram gravar entrevista. 9 horas da noite, Caxias, você tá no ponto de ônibus, vagabundos saem fazendo um bonde, né, Barça? Quem nunca topou com um bonde na vida? Tu mora no Rio de Janeiro, tu não topou ainda? Menino, tu é privilegiado, porque tu é um dos poucos, né? Eu já topei mais de uma vez. Bom, você é polícia, então já topou várias vezes, mas eu falo bonde de uma comunidade para outra, né? E é isso, Isabelle, e é isso que a gente fala e as matérias ilustram, né? Essas organizações criminosas, né? Elas fizeram das comunidades os seus quartéis generais,
E a população que vive ali nas comunidades em seu entorno... Dona Marli voltando para casa, ficam ali vulneráveis, né, a essa ação criminosa, né? Então eles vão passar de um lado para o outro, eles têm um tiroteio, a população que está ali no meio da linha de tiro. Uma hora certa, né, Barça? Uma hora, mas é claro, né? A gente vive numa realidade aqui que parece uma guerra, né? E tinha mesmo uma viatura da polícia, de guerra, né? Com pessoas, com criminosos irresponsáveis, que não têm compromisso algum com vida, com nada, que atiram a esmo, não sabe querem qual é o problema, saber. Bárcia? Nessa história, eu tava pensando aqui, sem querer te cortar e já te cortando, e todo mundo na internet fala, ela só corta os delegados, já me chama de Faustão, da SBT. Enfim, o que eu fico pensando, diante de tudo que a gente vê, no caso da Dona Marli, é o seguinte, o grande problema é os caras estarem armados, porque não teve nem confronto com a polícia. Os caras se assustaram porque na ponta da esquina, uma viatura da polícia virou, que às vezes o policial nem viu que era um bonde, e eles acabaram atirando, mas não acertaram a polícia, nem aqui a gente fala que tem que acertar, mas não teve, nesse caso, uma troca de tiros, o confronto, e ela estava no meio. Os caras viram, olharam, acho que é um carro azul, é polícia, atiraram e acertou o tórax dela. É porque, Isabelle, quando eles veem o carro da polícia, eles não quiseram atirar no carro da polícia para abater, né? A intenção deles é promover o caos para eles poderem fugir, né? E nisso, de promover o caos, eles não se importam a mínima se nisso eles vão acertar alguém, se vão matar alguém. Isso para eles não entra no cálculo deles, simplesmente porque eles não têm essa noção de valor à vida. São vagabundos, criminosos, monstros, que não têm essa noção para eles. Garanto que eles podem estar vendo essa reportagem hoje sem um mínimo de remorso. Atiraram porque viram ali, né? Claro. Atiraram, isso a gente vê o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, em qualquer ação policial, a gente vê... O problema tá eles terem arma na mão, então. Com certeza, claro. Terem arma... Tráfico vai ter, né, Bárcia? Tráfico vai ter. Tráfico, Isabelle, tendo demanda, vai ter oferta, não adianta. Tendo noinha que cheira, que fuma. No mundo inteiro tem tráfico. Se tiver alguém para usar droga, vai ter alguém para vender, né? Essa é uma realidade. O grande problema das nossas organizações criminosas é o poder bélico deles, né? São criminosos que vendem drogas, né? São criminosos que vendem drogas e hoje em dia são criminosos que também vendem drogas, mas praticam muitas outras modalidades criminosas. Falando nisso, gente, a gente aqui no SBT Rio, você que acompanha, a gente mostra a realidade do Rio de Janeiro. Por mais que doa na gente, vocês, a gente tem que se informar que é a melhor arma do cidadão. E a gente mostrou vários casos já esse ano de balas perdidas e os números são assustadores. 100 pessoas já foram vítimas de balas perdidas ou achadas, como você quer interpretar, no Rio de Janeiro só nesses primeiros 6 meses. Veja na reportagem. Revolta, tristeza. A dor de famílias que choram a perda de entes queridos de maneira brutal. Vidas ceifadas na guerra do dia a dia, que assola principalmente as comunidades mais carentes. Plena luz do dia, começa um tiroteio e a pessoa não sabe para onde se abrigar, né? Um levantamento feito pela plataforma Fogo Cruzado, a pedido do jornal O Dia, revelou que mais de 1.500 pessoas foram baleadas no estado só no primeiro semestre de 2019. 100 delas atingidas por balas perdidas. A média é de uma vítima a cada 2 dias. O número já é maior do que o mesmo período do ano passado. Desses 100 baleados, 25 morreram. Renato estava jogando bola com os amigos quando foi atingido na cabeça neste campo de futebol, durante uma operação policial em Itaboraí, no final de semana. Ele morreu na hora. Um adolescente que também brincava foi baleado. A bala vai ficar alojada no braço. Mas ele não morreu um traficante, ele morreu jogando bola. Pessoas jogando bola, levar um tiro na cabeça. Então é muito complicado, entendeu? É uma coisa muito fora do normal. O número de pessoas atingidas dentro de casa também aumentou. Foi o caso do cinegrafista Rafael Santos, que morreu aos 34 anos, em junho, enquanto fazia um lanche com a família na sala da residência onde morava, no Morro da Coroa, no Catumbi. Meu marido, minha cunhada e meu afilhado foram tudo baleados.
Também no mês passado, este dançarino morreu depois que uma bala perdida atingiu a cabeça dele dentro de casa durante um confronto entre milicianos e traficantes no Morro do 18, em Água Santa. O município com maior número de vítimas de balas perdidas é o Rio de Janeiro. Foram 62 casos. Depois vem São Gonçalo, com 19. Niterói fica em terceiro, com 7 casos. E Belford Roxo em quarto, com 4 casos. O levantamento também revelou os números por bairros. No Complexo da Penha, 8 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Em seguida, vem o Complexo da Maré, Manguinhos e do Jockey, em São Gonçalo, com 4 vítimas cada. O professor de jiu-jitsu Jean Rodrigo, de 39 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante uma operação policial no Complexo do Alemão, em maio. Ele chegava para trabalhar na escolinha que mantinha com todo carinho para as crianças carentes da área, quando foi atingido. Quando que a polícia dele vai parar de matar os trabalhadores, pai de família? Meu filho era pai de 4 filhos! Na cabeça? Foi sem querer na cabeça? Um tiro na cabeça. Os caras treinaram, tiro na cabeça sem querer, pô. Entre as 100 vítimas de balas perdidas em 2019, 7 foram crianças com até 12 anos e 11 foram adolescentes entre 13 e 18 anos. O menino Cauã Vitor Rosário morreu depois de ser atingido na cabeça. Ele andava de bicicleta na comunidade Vila Aliança, em Bangu. 8 vítimas de balas perdidas em 2019 foram idosos com mais de 60 anos. 3 agentes de segurança também foram baleados, apesar de não participarem de confrontos. Até animais não escaparam. Nesta triste estatística do medo, nossa esperança é sempre para que esses números diminuam, assim como toda a violência que deixa em tons de cinza, de dor, o nosso Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, para você entender qual é o diferencial de outra grande cidade, se você pegar um paralelo, um recorte muito próximo, no caso de São Paulo, que seria a cidade maior do Rio, do Brasil, o Rio de Janeiro é menor, mas para a gente ter um paralelo de comparativo, é a equação carioca que não vai fechar. Você tem comunidades dominadas por traficantes criminosos que disputam entre facções, ou seja, trocam tiros. Você tem traficantes e a milícia, que é uma realidade carioca, bem personalizada carioca, que disputam também esses territórios. Você tem a polícia que vem no embate para tentar coibir e se fazer presente nessa disputa da criminalidade. No meio, você tem a população. Na reportagem, você tem o menino que morreu na troca de tiros de traficantes com milicianos, citado pela Melissa. Você tem a morte da disputa de facção. E você tem a morte do professor, que a família fala que foi com a chegada da polícia, foi um tiro na cabeça, que ele fala muito bem, na cabeça. A gente tem o resultado dessa equação e o resultado não fecha. Por quê, Barça? Que o resultado dessas disputas, que é o grande problema do Rio de Janeiro, gera a morte. Infelizmente, que é aquilo que não dá para se reverter. Isabelle, o que tem que entrar nessa equação, nessa conta, né? Quando a gente analisa a estatística de balas perdidas, são 2 fatores importantíssimos. Primeiro, como você disse, a nossa geografia, né? E a realidade que vive o Rio de Janeiro, um estado sitiado, com comunidades dominadas por organizações criminosas perigosas, e a quantidade de armas longas, né? Esse foi um fator que nos últimos 10 anos foi importantíssimo, né? na análise da estatística da bala perdida. Houve uma enxurrada de armas longas nos últimos 10 anos. Porque a bala vai mais longe? Porque a bala vai mais longe. Sem endereço. Sem endereço. Você atira de fuzil, aquele projétil, ele percorre ali 2 quilômetros. Então, e vai parar em algum lugar, evidente, né? Então você aumenta em muito o risco. E são projéteis perfurantes, quer dizer, eles atravessam parede, então aumenta muito mais o risco. Ele pode acertar dentro de casa, né? Você dá um tiro de fuzil, ele atravessa uma parede e acerta uma pessoa dentro. Então, a enxurrada de armas longas, né? A gente tem que lembrar aqui, você é obrigado a lembrar que a nossa delegacia de investigação de
tráfico de armas, ela foi extinta em 2001, né? Em 2011, só foi recriada em 2017. Tivemos 6 anos aí sem a delegacia de investigação de tráfico de armas. Então, quer dizer, a gente colhe o fruto de uma política de segurança que, graças a Deus, passou, mas que deixou aí sequelas e hoje a gente tem que correr atrás. Mas, sem dúvida nenhuma, essa enxurrada de armas longas, qualquer organização criminosa, qualquer comunidade hoje é cheio de fuzil, né? O que não era antes. E a sequela hoje é choro e sangue, infelizmente. Exatamente. Eu vou ao vivo com o Caio Alex. Um funcionário da SEDAI é agredido na Praça da Bandeira. Quem conta essa história pra gente agora ao vivo é o Caio. Boa tarde, Caio. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Olha só, a 18ª DP acabou de identificar esse homem que agrediu o senhor Luiz Carlos Nascimento na manhã de ontem. Tá, ele que é funcionário terceirizado da SEDAI, fazia um trabalho aqui em uma loja, fazia a leitura ali do medidor de água do local e assim que ele entregou a conta e saiu do estabelecimento, foi brutalmente agredido por um jovem que é lutador de artes marciais. A polícia já vai procurá-lo para que ele venha aqui à delegacia para prestar esclarecimentos. O senhor Luiz Carlos chegou aqui na manhã de hoje, ainda não está conseguindo andar direito, tal agressão que ele sofreu. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o Rafael Nascimento, filho dele. Seu pai trabalha há 19 anos nesse mesmo tipo de trabalho. Foi a primeira vez nessa história que ele acabou sendo vítima de uma violência tão brutal. Boa tarde. É a primeira vez que meu pai sofre com isso. Meu pai trabalha há 19 anos prestando serviço para a SEDAI e ele nunca foi agredido de tão forma de violência. Agredido de forma nenhuma, né? Nem com palavrão, mas dessa vez ele foi agredido e ameaçado, porque o indivíduo queria matar meu pai. Falou que não ia parar de bater nele enquanto ele não morresse. Isabelle Benito, eu te convido para participar dessa conversa aqui agora. Pelo que você ouviu, o rapaz que agrediu esse senhor ainda disse que queria matá-lo, Isabelle. Tal agressão que foi, o Rafael está aqui e conversa com você também. Quantos anos tem seu pai, Rafael? Meu pai tem 58 anos de idade. Sim. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou pedir do fundo do coração algo pra você que eu não sei se eu teria. Por isso que eu tô pedindo pra você. Sangue frio. Porque se um vagabundo desse bate no meu pai, com a imagem que eu tô vendo do seu pai, eu teria que ter muito sangue frio. Porque a vontade que dá é olhar pra um vagabundo desse. Como é que pode? Olha só, 58 anos de idade, trabalhando. Aí vem um vagabundo, escuta o que eu tô falando pra vocês. Esse lutador de jiu-jitsu, fala lutador de jiu-jitsu, porque coitado do lutador de jiu-jitsu verdadeiro, né? Não tem profissão, deve ser um vagabundo qualquer, deve ser um preguiçoso, deve ser um vagabundo, porque uma pessoa que vai e agride um senhor de idade, não estamos nem falando assim se teve treta, nada disso, mas que tem coragem de bater no idoso e não bate mais, porque a intenção dele, ele falava que era matar. Dessa forma, meu filho, tu é muito troço ruim, tu é muito vagabundo. É a mesma coisa que eu falo para aquele que agrediu a menina, tá? Ele banca o pai do Rafael, mas não bancaria o Rafael, não. Porque é cagão, porque é covardão, porque é batedor de quem é mais frágil do que ele. Rafael, teu pai te contou como que aconteceu, o que teria acontecido, porque teu pai estava trabalhando. Sim, contou, ele estava trabalhando quando ele foi marcar a água do estabelecimento. Ao sair da loja, foi marcar outros locais, e quando veio esse indivíduo por trás, dando banda nele, uma banda, e socando violentamente, e dizendo que queria matá-lo, que ele não ia parar de bater, até o momento que chegou um flanelinha, e entrou na frente, defendeu, ele ajudou, pediu para ele parar, mas só que ele falou para o flanelinha também não se meter, então ia acabar sobrando para ele também. Esse indivíduo é um lutador de jiu-jitsu, né, dizem, né, curiosos, não sei ainda, mas da equipe GF Team, uma equipe grande no MEA, e eu sei que a equipe não tem nada a ver com isso, a equipe do jiu-jitsu não tem nada a ver com isso, de ter um cara desse caráter, de querer bater num senhor de idade. Eu sou professor de educação física, também faço artes marciais desde criança, dou aula em colégio, academias, e eu nunca teria uma coragem dessa de passar isso para os meus alunos, uma vergonha dessa de estar dando aula, de bater num senhor, de bater em alguém, porque conforme o jiu-jitsu se chama uma arte suave, ele não é feito para agredir as pessoas na rua, sim, aprender a se cuidar do corpo, se tratar, mas bateu num senhor de idade violentamente, em forma de querer matar,
Isso para mim é até um pecado, isso aí para mim é revoltante. E lembrando, né, Isabelle, que a arte marcial, por exemplo, a premissa sempre é justamente a não violência. Isso a gente tem que lembrar. Essa conta do estabelecimento no mês passado foi de R$500 e nesse mês foi registrado aí o valor de R$800. E mesmo assim, seu pai explicando que ele não tinha nada a ver com o assunto, ele foi ali apenas para fazer a medição, esse rapaz agrediu ele. Seu pai daí em diante, qual foi o sentimento dele? O que ele falou mais para você? Constrangimento, triste, tá com vergonha, se sente humilhado, né? De acontecer isso na forma que aconteceu, ficou caído no chão, aí levantaram ele, botaram ele dentro de uma firma na mesma rua, né? A firma deu o maior apoio, ajudou ele tudo que podia, a SEDAI também deu o maior apoio, mas ele está se sentindo muito constrangido. Então ele com medo, né? Porque para voltar a trabalhar, triste. Sabe o que é, Rafael? A gente que tem pai trabalhador, a gente sabe qual é o sentimento do seu pai. É a humilhação, é o que você falou. Se sentindo triste, né, Bárcia? Porque é humilhação. Porque para quem trabalha, para quem é homem de verdade, você tem um covarde como esse que te dá uma banda por trás, que te bate, que é muito mais jovem, tem uma força física muito maior, lutador de jiu-jitsu, entre aspas. É humilhação, é você se sentir menos. E que ele não deve se sentir menos. Quem deve se sentir menos é esse covarde que foi identificado pela polícia e vai responder pelo crime. E vai responder pelo crime, deve responder por uma tentativa de homicídio, porque me parece que ficou clara a intenção dele de matar realmente um covarde. Se não fosse o Flanelinha? Um covarde. Eu falei aqui no começo do programa sobre uma sociedade solidária. Então, nesse ponto, foi legal ver a solidariedade das pessoas. Se meter no meio do Flanelinha que se meteu, né, que ajudou, que se meteu, a empresa que prestou ali solidariedade. Essa sociedade é uma sociedade saudável, né? Esse é um covarde, é um monstro. Eu não vou chamar de lutador de jiu-jitsu, sabe? Porque eu mesmo treinei jiu-jitsu muitos anos e treinava na GF Team. E treinava nessa equipe, treinava na GF Team. Então ele é um monstro, um covarde e que por um acaso se matriculou numa academia de jiu-jitsu. Mas deve responder exemplarmente, né? Porque além de ter batido num senhor muito mais velho, né? Trabalhador, né? Pelas costas ainda, trabalhador, quer dizer, cumprindo a função um covarde, e essa covardia tem que ser inibida pelo Estado com uma pena bem alta, né? Para que ele se arrependa e para que dê exemplo para outros covardões aí. E a gente fazer o papel aqui, sabe do quê, Rafa? Fala pro teu pai não se sentir humilhado, não. Porque assim que ele chegar aí na delegacia, a gente bota a fuça dele aqui, porque batedor de mulher, batedor de idoso, gente covarde, a gente tem que mostrar que existe justiça e tem que se mostrar quem é a pessoa. Porque se não fosse teu pai, esse tipo de gente ia agredir qualquer outra pessoa. Obrigada, Rafael. Dá um abraço no seu pai. Obrigada aí, Caio Alex, pelas informações. Se chegar, Caio, você chama a gente, tá? Engraxate é baleado perto da estação do metrô na zona sul da cidade. Veja o que aconteceu. Rafael Rodrigues da Silva, de 25 anos, foi baleado em uma das pernas na porta da estação do metrô de Botafogo. De acordo com policiais do batalhão do bairro, o autor do disparo foi um homem ainda não identificado que estava saindo da estação do metrô. Rafael é engraxate e oferecia os serviços às pessoas que passavam no local. O homem pensou que o engraxate estava tentando assaltar quem saía da estação, atirou contra ele e em seguida fugiu. A vítima foi socorrida e levada por policiais militares para a UPA de Botafogo, onde foi medicado e liberado. O caso foi registrado na delegacia de... 10ª DP ali, que fica próximo ao local. É aí que a Alcilene estava falando, tá? Antes da gente voltar aqui pro estúdio, eu estava pensando, e o Humberto falou no meu ouvido aqui, meu editor, enquanto a gente vai falando, vai comentando o jornal, o Humberto comenta aqui no meu ponto. E a palavra é essa mesmo, Humberto, você aí de casa, paranoia. As pessoas estão muito paranoias. Você tem uma pessoa armada que sai do metrô, e a pessoa não pode ser um engraxate, né, com uma roupa... Bota a imagem do engraxate, por favor. É Rafael o nome dele também, né? É Rafael... Aí, ó, com uma outra bermuda, garoto com agasalho, porque estava frio ontem, ali em engraxate, fazendo o trabalho dele. Ah, não, eu acho que é ladrão, eu vou pegar minha armona aqui, eu sou machão, né? E vou dar um tiro na perna do engraxate. Vou te contar, hein? Pois é. É importante ver ali se tem alguma segurança clandestina naquela área. Ah, sim. Porque isso não é coisa de policial. O policial teria, se tivesse baleado, ia ter prendido. Não achou que estava roubando? Ia ter conduzido até a delegacia. Né? Então, isso não é coisa de... Isso tem que investigar se há algum serviço de segurança clandestina naquela área ali. E é isso mesmo. Paranoia. Misturado a palavra é paranoia, sabe, mesmo. Misturado com uma sociedade extremamente violenta. Justiça com a minha mão, vou
botar uma sociedade pra ferver. extremamente violenta, né? Uma falta de empatia, uma falta de tudo, né? O final desse cálculo aí é uma sociedade extremamente violenta aí, que bota em risco qualquer um. Olha só, em qualquer cidade, seja você tem ali o engraxate na porta de metrô, na rodoviária, sabe, isso existe há 1000 anos, a pessoa não tem o direito mais de ser o que ela é, de ter, sabe, é você parar para pensar que a gente teve aqui essa semana, para se ter uma ideia, um motorista de Uber, também trabalhador, que não tinha oportunidade de carteira assinada, que tomou um tiro por causa de um covarde que estava no carro atrás, que não esperou ele, ficou brabo, que estava demorando muito para acelerar, sacou uma arma e deu um tiro que matou o motorista de Uber, que a gente mostrou ontem aqui, o choro do irmão desesperado no enterro. Aí você tem o engraxate, que também está no emprego, que provavelmente você perguntar pro Rafael, pode ser que ele adore ser engraxate, é desde 12, 13 anos, que a gente vê esses meninos que trabalham como engraxate desde de novo no meio de uma praça. Se você perguntar, ele gostaria também de ter uma carteira assinada, outro trabalho, tá ali fazendo o trabalhinho dele, levando ele, também toma um tiro na perna. Gente, Isabel, toda vez que eu prendi alguém, né, com porte legal de arma, que tava portando arma, não é policial, não tem porte, primeira pergunta que eu faço pro cara, qual o ato de virtude que ele ia fazer com aquela arma? Quem porta uma arma... Que coisa boa você vai fazer, que né? coisa boa que ele ia fazer com essa arma? Nada. Só ia fazer, só ia fazer besteira, né? Sim, qualquer um a gente tem uma arma na mão... Sai pra fazer besteira, a verdade é essa, né? O cara tá com a arma ali, se sente empoderado e fica tentado a fazer uma besteira. Eu sei que eu sei que comigo não vai acontecer. Quando? Para pra pensar aí, você que tá me assistindo agora. Eu também, qualquer um. Em que momento da tua vida você não teve uma briga feia que você falou, caraca, ainda bem que eu não tinha nada na mão, senão eu teria tacado na cara dessa pessoa. E que dinâmica bizarra, né? O cara dá um tiro na perna e sai correndo, fugindo. Bizarro. Se ele estivesse roubando mesmo ali, então era pra prender o cara. Não, dá um tiro na perna. Por que não rendeu o cara? Não dá um tiro e sai correndo. Uma dinâmica bizarra, né? Cara, olha, tá puxado, tá puxado. Família unida no crime permanece unida na cadeia. Ministério Público do Rio prende pai e filhos acusados de sonegar nada mais nada menos que 300 milhões de reais em impostos. O esquema envolve um grupo de fornecedor de alimentos que atua em todo o país. Quem conta essa história pra gente é Fábio Barreto. Rodou. Sim, gente, eu não tenho áudio aí, bota as imagens, mesmo quando tiver um áudio. Você viu aí, hoje foi o cumprimento do mandado de prisão, essa operação do Ministério Público. Segundo dia seguido que a gente tem na Zona Oeste, ricaços, né, sendo presos. Nesse caso, do setor alimentício. Se eu não me engano, foi na sonegação de ICMS, né? Bota as imagens. A reportagem tá pronta? Senão a gente aqui, Fê, é pago pra falar. Solta a imagem aí. Daqui a pouco a gente vai com essa matéria aqui, depois a gente volta aqui. Se quiser, a gente fala só com a imagem mesmo. A gente conta a história. Desrespeito aos idosos, passageiros acima de 65 anos denunciam que motoristas não obedecem à lei que garante a gratuidade nos ônibus do Rio. Segundo eles, muitos sequer param quando vêm os idosos nos pontos. As linhas que circulam na Tijuca são as mais citadas. Vejam na reportagem de Caio Alex, depois tem Dedo na Cara. O descaso vem acontecendo com idosos que tentam ser transportados em ônibus na Tijuca. É um desprezo mesmo, Não há um respeito pelo idoso. Idosos acima de 65 anos têm o direito por lei à gratuidade, mas isso não tem sido cumprido. Tem que denunciar, tomar nota do número do ônibus, a hora e ir na empresa. Quando não para, o próximo que vem eu entro na frente. Aí, Sara, tá maluca? Ele falou, vocês estão cegos. Os casos mais frequentes têm ocorrido nas linhas 410, Sans Penha Gávea e 422, Grajaú Cosme Velho, ambas da empresa Transurb do consórcio Intersul. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Transportes na Grande Tijuca mostra que a linha 410 é a campeã em reclamações. A ouvidoria recebeu no último trimestre 20 ligações de descasos feitos aqui na região com os idosos. O pessoal da linha 410 faz muito isso aqui? Já faz, tá sempre fazendo. Rancoroso, né? Brabo. Mas o que ele vai fazer também? O que o idoso vai fazer? A Secretaria de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida
e Evento vem fazendo operações para flagrar essas irregularidades. A semana passada nós fizemos ali aquela ação na Grande Tijuca, um dos lugares onde o desrespeito é muito grande do direito da pessoa idosa ao acesso ao seu direito, que está em lei, ao transporte público da nossa cidade. Infelizmente, nós direcionamos ali uma equipe da Secretaria de Transporte, junto com a nossa equipe da Secretaria de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, e pudemos constatar o grande desrespeito que a pessoa idosa sofre ainda e não tem o direito de ir e vir o acesso ao transporte público. Em 40 minutos de operação, os fiscais flagraram 2 motoristas que não pararam para uma idosa que fez o sinal no ponto da Rua Conde de Bonfim, na Tijuca. No ponto seguinte, eles foram interceptados pelos agentes e a empresa recebeu uma multa de quase R$ 1.800. A operação Direito da Pessoa Idosa vai continuar. Uma vez aconteceu isso comigo, mal eu saltei, eu nem cheguei a acabar de saltar, ele ia fechar a porta, o povo gritou e depois eu saltei, fui embora e estava aquele auê, larguei para lá. Eles pensam que não vão ficar velhos. Pensam que não vão ficar idosos, não tem parente idoso. Então a gente vai vivendo, né? O direito que amanhã ou depois será servido a eles. Também que um dia vai chegar essa parte de ser idoso também. Assim como eu também já fui jovem, agora eu sou um idoso. É com você, empresário de ônibus. 3, 2, 1 é dedo na sua cara. Sabe por quê? Muita gente fala assim, o motorista não parou. O motorista não parou pra mim. Eu já fiz esse tipo de reportagem, não é de hoje. Você fica com o idoso, ou até com quem eu tenho outra gratuidade. Aí você fica lá, o idoso faz assim, ele passa batido. Mas você acha que o motorista, esse que cobra, que dirige, que foge do assaltante, que foge do trânsito, você acha que ele sai de casa falando, hoje eu vou dar uma trollada no idoso? Não. É você, eu sei que é você, que é dono de empresa, que já lucra pra caramba, pra não falar outra palavra aqui. A orientação vem de cima. Você que é motorista sabe do que eu tô falando. Pra não parar ali, é muita cachorrada, não é? E a reportagem mostrou que é uma só empresa que é responsável pelo maior número de casos de denúncias. Então, o que falta aí? Né? Uma regulamentação do Estado para punir essa empresa. Se foi identificado que essa empresa é a que causa o maior número de problemas, se aquelas linhas é a que mais desrespeita os idosos, tem que haver uma punição para essas linhas. Semana passada, a Prefeitura aplicou uma multa de R$2.000 numa blitz que fizeram na Tijuca, onde tinha a maior reclamação dos idosos. Sim, então é necessário uma ação coletiva contra essas empresas de ônibus. Enfim, como eu falei aqui no começo, uma sociedade saudável é uma sociedade solidária. Em uma sociedade solidária, ela cuida da sua população vulnerável. Né? O idoso, ele precisa de proteção. Né? Então, se já foi identificado quais são as linhas que mais desrespeitam os idosos, eles têm que ser punidos exemplarmente. Né? Tem que receber uma multa pesada, tem que doer no bolso, sim. Né? E se insistir, tem que causar até, de repente, o cancelamento da concessão daquela linha de ônibus que não atende a população como deveria atender, que não respeita a lei e que não respeita a população idosa. Se não tiver punição, não adianta. Não adianta, né? Se não tiver punição. Olha, aqui, ó, eu procurei enquanto você falava aqui, ó. Por coincidência, dia 9 de julho, o nome dela é Dona Clemilda Cardoso. Beijo pra senhora, olha só que bacana, Bassa. Ela fez aqui o aniversário dela, fez 65 anos, ela fez o tema do passe livre, da gratuidade. Coitada. Legal. Ficou só na festa, Sim, porque se ela for pro ponto de ônibus, Dona Clemilda, beijo pra senhora, eu sabia que eu tinha visto essa reportagem. Dona Clemilda faz o aniversário, o tema da festa era a gratuidade como idoso, que ela ia poder, né, circular pelo Rio de Janeiro. Mas, minha filha, primeiro o ônibus tem que parar pra senhora. Não adianta só dar o direito, né? Tem que garantir a efetividade daquele direito. Que muita coisa no Brasil você tem direito, mas na prática, então eu vou fazer aqui, ó, seja os órgãos de blitz, seja quem for que tiver que fiscalizar, Ministério Público também, já que tem reclamação, sim, claro, né? Fazer a denúncia tem que ter punição. E pra você, meu filho, a gente sabe, não é um motorista. A ordem vem aqui, ó, patente alta, bigode grosso. Ninguém aqui é tonto, não. Família unida no crime permanece unida na cadeia. É isso que você vai ver agora. Se Deus quiser, a reportagem vai rodar agora. O Ministério Público do Rio fez uma operação em que prendeu pais e filhos acusados de sonegar nada mais, nada menos que R$300 milhões. Rodou. O alvo principal da operação contra um esquema de sonegação fiscal mora neste condomínio de luxo.
na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Aqui, os agentes do Ministério Público prenderam Luiz Felipe da Conceição Rodrigues. Ele é apontado como contador e operador do esquema. 23 pessoas foram denunciadas em todo o país. No Rio de Janeiro foram expedidos 6 mandados de prisão. Os envolvidos são investigados por uma força-tarefa do Ministério Público e da Secretaria de Fazenda do Rio. Os apontados sonegaram 305 milhões de reais em impostos, o que envolveu a Golden Foods, que é um grupo fornecedor de alimentos que atua em todo o Brasil. A ação dos agentes públicos fez parte da segunda fase da Operação Cadeia Alimentar, que realiza uma minuciosa investigação para prender organizações criminosas que são responsáveis por fraudar valores do ICMS. Até o fim da manhã, 4 presos foram levados para a delegacia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Aqui, os acusados prestaram depoimento na presença de advogados. Os denunciados constituíram 11 empresas no setor alimentício, que na verdade fazem parte desse único grupo empresarial que é a Golden Foods. Todo esse processo tinha uma engenharia muito complexa. Em comum, a organização reduzia os valores devidos aos cofres públicos através de falsos creditamentos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. A estrutura da fraude tinha como base negociações entre as empresas do mesmo grupo. E essas mercadorias eram negociadas com preços falsos, sem o verdadeiro valor devido para o recolhimento do tributo. Os investigadores também descobriram que parte das empresas constituídas pelos envolvidos também fazia transações fictícias, apenas para enganar a Fazenda. Na denúncia apresentada aos acusados na delegacia, ainda há provas que algumas dessas empresas do grupo foram abertas de forma fraudulenta. Os sócios eram pessoas sem capacidade econômico-financeira, ou seja, os envolvidos, para não serem rastreados, botavam as empresas em nomes de laranjas. Não muda, né, Márcia? O esquemão existe, não importa onde, a gente se cutucar parece que vai encontrar em qualquer lugar. Mas o que vem mudando, né, isso eu acho que é uma boa notícia, é uma cultura de combate a esse tipo de crime. Né? Nós sempre soubemos que havia esse crime, mas hoje esse daí nós que foram vemos... presos, tá, pai e filho, gente? Hoje nós conseguimos ver essas pessoas sendo presas. Né? E isso é muito importante. O que a gente precisa lutar agora? Por ferramentas legislativas que permitam à polícia investigar melhor, buscar... porque é um tipo de crime, Isabelle, que sangra o Estado, né, e que impede investimento em áreas importantes. Sim, então, 305 milhões, pensa, um esquema deles, né? Um esquema. 305 milhões. Você faria o quê com investimento em... Vamos botar na prioridade, né, que o povo fala, que é saúde e segurança, ou batendo diretamente no futuro, na saúde e na educação. Olha o tanto que faz falta. E mas um esquema... Muita falta. Esses 105 milhões, tenho certeza que salvariam vidas, que transformariam vidas. Isso. Né? Então, é um tipo de crime que é realmente um câncer, né? Porque ele vai crescendo silenciosamente ali e ele mata a população. E mata mesmo, né? Então, é um crime que tinha que ser punido exemplarmente. Eu acho que ainda precisa ter uma reforma legislativa para aumentar as penas, que eu acho que as penas são muito brandas para esses crimes. Né? Porque são crimes que não envolvem violência direta, né? Então, as penas são brandas, mas ele tem uma repercussão muito negativa na sociedade, ela lesa demais a sociedade, então eu acredito que tinha que ter penas mais severas. Na minha coluna hoje do Jornal Dia, a manchete é bandido não tem cara. É o que você falou aí, ó, bandido não tem cara. 12h47, Prefeitura do Rio suspende programa de saúde domiciliar e prejudica centenas de pacientes que não têm condições de procurar um hospital público. Quem conta pra gente é Patrícia Hadlish. Rodou. A Luciana nasceu com paralisia cerebral. Aos 35 anos, ela é 100% dependente da mãe, a Sônia, que conta com ajuda nesse cuidado que é constante de um programa da prefeitura que foi suspenso. Agora, ela usa uma GTT, que é por onde a gente dá a comidinha, né? Porque é tudo batido, não pode ser nada pastoso. E, além de que, a sonda vesical, que por onde ela faz o xixi, né? Essa semana, como o programa foi suspenso, as sondas não foram trocadas. Não. Você falou que causa mais mau cheiro e o risco de infecção. E o risco de infecção, né? Porque vai gerando aquele cheiro, né? E daqui a pouco começa a dar grumos. Grumos que
impede, entope, né? E aí, como é que vai ser, né? Para trocar, não é? O PAD, o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, ele tem esse nome, mas na verdade atende pessoas de todas as faixas etárias, inclusive bebês. São cerca de 900 pessoas que, como a Luciana, têm uma condição de saúde muito frágil. Para se ter uma ideia, 80% dos pacientes são assim acamados. E além do atendimento suspenso, remédios, equipamentos, materiais básicos como gases, sondas também não estão mais sendo disponibilizados. As equipes do PAD, instaladas em 6 hospitais, são formadas por médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas e psicólogos. Eles identificam quem precisa do cuidado especial. Após a alta, o atendimento segue nas residências. Cada caso é avaliado com muita atenção e carinho. Encontramos esta técnica de enfermagem demitida do programa em profunda tristeza. No momento, sinceramente, eu não estou pensando muito na minha situação pessoal. Porque o PAD, assim, quem conhece o PAD, ele vira uma paixão. Porque não tem como, você vai na casa para atender o paciente, você acaba se envolvendo com a família toda. Porque tem casas que você entra, é um idosinho cuidando do outro, um de 85 cuidando de um de 90. A equipe toda, o pensamento é o paciente. Como que ele vai ficar? Quem vai cuidar dele? Ela conta que soube do fim do programa pela imprensa. Ainda sem receber indenização e com um futuro incerto, diz que esta não é a maior preocupação agora. Afirma que os donos do poder não fazem ideia do mal que estão causando. Eu não consigo entender como alguém consegue acabar com um programa como o PAD. Suspender, acabar, eu não consigo entender, porque o PAD ele não pode ficar um dia sem atendimento. A prefeitura justifica o fim do programa, que existe desde 2010 e tem um custo de R$900 mil por mês, em função do término do contrato com a OS e a ABAS, que administrava o serviço. Uma licitação emergencial foi aberta, mas só uma empresa apareceu e sem experiência na área. É um programa que funciona, é um programa presente. Eu fico sem palavras, porque é cruel, é cruel. O deputado Paulo Pinheiro, do PSOL, recorreu à Defensoria Pública. O problema é a demora. O tempo para o impasse ser resolvido pode ser a diferença entre a vida e a morte para os pacientes. É o descaso com a saúde promovido justamente por quem prometeu cuidar das pessoas. Chegou a hora de melhorar a qualidade dos serviços públicos em todas as regiões da cidade e de cuidar das pessoas. É por isso que eu quero ser prefeito do Rio. Fizemos um documento, uma representação à Defensoria Pública, no sentido de solicitar à Defensoria que use todas as medidas legais possíveis, jurídicas, para que o prefeito da cidade seja obrigado a contratar esses 120 profissionais que foram demitidos em caráter transitório, uma contratação temporária, até que ele resolva seus problemas. Eu espero que os pacientes do PAD, que o atendimento retorne o mais rápido possível. É para ontem. É para ontem isso. Não é a família dele, né? Se fosse a família dele, num instante arranjava o lugar, né? Mas é a nossa família, entendeu? Então é uma falta de respeito para com as pessoas, o ser humano. A gente vai ao vivo agora com Patrícia Hadles, que está numa dessas casas, né? Que é, Paty, acompanhando aí o drama. Cadê a Paty? Tá ali? Tá aqui, ó. É justamente na casa onde você foi, que a gente estava assistindo a reportagem, vendo todo o sacrifício dessa mãe, que no dia a dia, com todo amparo, já é uma rotina complicada. Você imagina com essa angústia total, né, gente? Boa tarde para vocês. Isso mesmo, Isabelle. Olha, boa tarde. Eu estava conversando aqui com a Sônia e a gente falando assim, por mais empatia que a gente tente ter, é impossível se colocar totalmente no lugar dela, é impossível. E sobre essa situação da suspensão do programa, ela disse que não tem nem mais lágrima para chorar.
por conta dessa situação. Então é uma rotina muito complicada, né? Uma dedicação exclusiva aqui para a Luciana durante 35 anos. Ela conta muito com o apoio, a gente viu aqui, dos vizinhos, o porteiro aqui também ajuda. E o programa desenvolve um trabalho importantíssimo. Então, pelo menos 3 vezes na semana, tem a visita aqui de um enfermeiro, vez em quando vem um nutricionista, vem psicólogo. Todo esse atendimento é muito importante. A Sônia destacou muito o carinho que a equipe trata a tua filha, né, Sônia? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, SBT. É muito triste a situação, entendeu? Porque eu sinto também pelos outros, não pela minha filha, entendeu? Porque a gente fica triste. Tudo que a gente quer é ver as pessoas bem, os pacientes, principalmente acamados, aqui, como minha filha. Agora eu tenho que esperar ela, né, nebulizar, para poder ela ir vivendo. Faz o que você tem que fazer, Sônia. É muito complicado, entendeu? E eles não, eles estando aqui, eles estão sempre nos atendendo, sempre fazendo tudo que é possível, né, para ver os pacientes bem. Atende ela, Sônia, atende ela. Deixa eu dar um tempinho para a Sônia atender ela, que aspirar a Luciana. A gente fica preocupada, mas a Sônia já conhece, já está acostumada. Agora, olha só, Isabela, a prefeitura disse o seguinte, que o programa não vai ser totalmente, né, interrompido e que deve abrir uma licitação nos próximos dias. O problema é que aqui é uma corrida contra o tempo. O quadro da Luciana, apesar de grave, tem uma estabilidade, mas muitas dessas centenas de pessoas não têm esse quadro de estabilidade. A Sônia te ouve, minha amiga. Eu estou aqui vendo o pânico da Patrícia e também a Sônia com tranquilidade, ainda muito. Eu sei, Paty. E assim, a Sônia com toda a tranquilidade, atendendo a filha, uma dedicação de 35 anos. Quem é mãe sabe, Bárcia também é pai, sabe, você tem uma dedicação de uma vida inteira, né? Perante a pessoa que precisa de você o tempo todo. E aí, qualquer auxílio que essa mãe receba é importante na rotina, no cuidado, saber que não está sozinha nessa história. E aí a gente vê a Sônia com toda a sua doçura ainda falando, não é pela minha filha, eu estou aqui do meu lado, a gente vê o carinho que ela cuida e a filha dela não vai ficar abandonada porque tem a Sônia. Mas são 900 pacientes, tantos outros que muitas vezes tem só, tanto é que o carinho de quem cuida cria um vínculo. Muita gente que não tem o amparo, que a presença desses profissionais não é só um acalento fisicamente, na troca de uma sonda e tudo mais, mas no amparo psicológico de quem fica acamado dentro de casa. Então é uma questão de humanidade, como disse a Paty, é uma questão de agilidade. A burocracia não pode ser além do que a vida de um outro ser humano, né? Então eu vou fazer assim, vou pedir aqui à prefeitura, Paty, um beijo para você, Sônia, a Paty que tá aí, vou deixar vocês aí com cuidado. Com a sua filha, mas assim, eu faço um apelo, é uma corrida contra o tempo, é urgência, assinem o papel que tiver que assinar, depois aqui, se tiver que responder para alguma coisa, deixa que o SBT Rio também defende, porque é o bom senso, a vida é acima de qualquer coisa. E eu vou só para resumir aqui, não é só essa paulada, hoje quem depende do sistema público, hoje foram mais 2 notícias. Primeiro que os laboratórios públicos vão parar de produzir remédio, o Ministério da Saúde suspendeu a fabricação de remédio, que quem depende do sistema público já sabe que é difícil contra diabetes, pressão alta. Os médicos da Clínica da Família na Zona Oeste, Clínica da Família que desafoga as emergências, vão ganhar 30% a menos com a informação que saiu hoje nas agências. Já está difícil trabalhar uma profissional, não vai ter profissional, o cara vai preferir dar plantão aqui e ganhar mais, entendeu? É uma paulada em cima da outra na cabeça do pobre, não dá, gente. Então eu faço apelo pelo bom senso, pelo amor de Deus. A gente vai para a próxima aqui, Diego, é isso? 12h57, faltando 1:03 da tarde. Beijo, Sônia, do fundo do meu coração de mãe para você, tá? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu as investigações que usam dados sigilosos de órgãos de controle sem autorização da Justiça. A decisão é temporária. O pedido de suspensão foi feito pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. Quem conta pra gente é Daniel Adjuto. O ministro Dias Toffoli atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. No ano passado, o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, suspeitou da movimentação de R$ 1.200.000 em contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio. As informações foram repassadas ao Ministério Público do Estado, que abriu investigação interna.
A defesa de Flávio alegou que, sem a autorização do judiciário, foi feita a devassa de mais de uma década nas movimentações bancárias e financeiras do senador, burlando regras previstas na Constituição que garantem os sigilos bancário e fiscal. Após a quebra do sigilo bancário e fiscal de forma ilegal, quase 6 meses depois, somente então o Ministério Público vem requerer à Justiça do Rio de Janeiro autorização para a quebra daquilo que já existia, que já fizeram anteriormente de forma ilegal. O ministro Dias Toffoli concordou e mandou suspender temporariamente não só essa, mas todas as investigações em curso no país que usam dados obtidos pelo COAF, Banco Central e Receita Federal sem autorização da Justiça. Segundo o presidente do Supremo, órgãos administrativos de fiscalização só podem ter acesso a dados de cadastro e a valores movimentados. Na decisão, Toffoli afirma que o Ministério Público está investigando sem supervisão da Justiça, o que é temerário, e que é prudente suspender esses procedimentos em todo o território nacional para evitar que processos sejam anulados no futuro. A decisão também suspende uma possível investigação do COAF contra o jornalista Glenn Greenwald, que tem divulgado conversas atribuídas ao ministro Sérgio Moro e a procuradores da Lava Jato. A suspensão vale até que o plenário do Supremo decida se o compartilhamento dessas informações por órgãos administrativos afronta a Constituição. O julgamento está marcado para o dia 21 de novembro. Olha só, gente, para você ver o tanto que a sua participação é importante, a gente está monitorando os recados. Um telespectador, qual é o nome dele? Dom Biel escreveu pra gente, no caso dos idosos lá, dos ônibus, diz que muito motorista para, o idoso não tem a carteirinha da gratuidade. E aí fala, ó, você não pode subir. Ele mandou a lei pra gente, não existe isso. O idoso é o único que não precisa comprovar. Sim, é isso, Bárcia? Exatamente. Só tá aí a identidade e documento. Só a identidade, o que dá o direito dele é a condição de idoso. Não é a carteirinha que dá não é a carteirinha que transforma ele em idoso, né? Pelo amor de Deus, não é a carteirinha que transforma ele em idoso. Ele é idoso e por isso ele tem a carteirinha. Então, ele comprovando a condição dele de idoso, né, por qualquer meio de identidade, ele tem direito. Tamo de volta, tamo junto, doutor Rafael Bárcia. Beijo pra quem? Hoje um beijo mais do que especial. Amanhã é aniversário da minha mãe. Querida, que eu amo demais. Qual é o nome dela? Dona Flora. Dona Flora, beijo pra você. Amo muito você, obrigado por tudo que você sempre fez por mim, te amo demais. Além dela, mandar um beijo pra Nayara Cristina, pro Rafael Rufino e pra Suelane, pro William de Volta Redonda, pro Vila, que é papiloscopista novo aí nosso, pra Maiara de Angra e pra Gigi Reis. Eu lembrei, sabe o que? Do jogador de futebol falou, boa, eu vou dedicar o gol à minha avó e à bisavó. E qual é o nome da tua bisavó, ela? Do ele. Não lembro. Vocês viram isso? Gente, quem tem amigo tem tudo. O Smigol foi fazer um show pros jogadores do Corinthians e olha só o que ele trouxe pra mim. Ai, Emerson Sheik, toda a galera aí, muito obrigada, muito obrigada. Hoje eu vou ficar o dia inteiro de corintiano. Gostou? Gostou? Beijo ao manto aqui, ó. Quem é flamenguista é corintiano. Sou flamenguista, pelo amor de Deus. E eu até esqueci também, teve uma pessoa que pediu pra mandar um beijo também, ela se chama Eliane Vasco, mas eu falei que não ia mandar não, porque eu não gosto de falar essa palavra que dá azar. Eliane Flamengo. Beijo, obrigada aí, nação corintiana, obrigada pelo presente, meu amigo querido Smigol.